Essa é a verdadeira história por trás do repo. Era um tempo de mistério e maravilha, de um tipo de esperança que apenas nasce quando o homem acredita ter finalmente compreendido os segredos mais profundos do universo. O coração pulsante desse orgulho era a Swift Broom Academy, uma escola cuja majestade era apenas comparada à sua audácia intelectual. Lá, sob a liderança carismática e sábia do diretor, que todos respeitosamente chamavam de Headman, estudiosos e alunos se entregavam à arte arriscada e bela de entrelaçar ciência e magia. O Headman não era apenas um educador, era um visionário, alguém cuja presença inspirava confiança e um senso quase religioso de propósito. Sob sua tutela, magia e ciência coexistiam pacificamente, cada descoberta anunciando uma nova era dourada. Porém, como costuma acontecer com aqueles que ousam demasiado perto do sol, os visionários nem sempre percebem quando seus passos começam a trilhar caminhos perigosos. Em paralelo ao brilho acadêmico da Swift Broom, a humanidade se lançava para os cantos mais isolados da Terra, em busca de respostas para perguntas que talvez não devessem ter sido feitas. Numa dessas jornadas, os cientistas da distante e isolada estação Macjanic descobriram, sob camadas eternas de gelo, um fóssil peculiar. Tal criatura não parecia pertencer a nenhuma espécie conhecida. Sua aparência e anatomia eram tão estranhas que até os mais céticos sentiram um arrepio diante daquele achado. A criatura fóssil, batizada pelos cientistas como o Enigma Ormid, logo revelou que seu mistério não estava restrito à sua aparência. Algo terrível estava escondido em seu interior, uma doença tão poderosa quanto antiga. Em poucas semanas após a descoberta, a Ormid escapou do isolamento, espalhando-se pelo mundo com a velocidade cruel das tempestades. O caos logo substituiu a ordem. Pessoas em todos os lugares adoeciam, e aquelas que sobreviviam não mais poderiam ser chamadas de humanas. Transformadas por uma combinação sinistra de magia antiga e biologia corrupta, essas criaturas traziam horror e desespero onde quer que passassem. Monstros como o enorme Rugrat, cuja inocência infantil distorcida lançava destruição sobre os sobreviventes aterrorizados. Ou o perturbador Clown, cuja figura grotesca disparava lasers mortais, evocando pesadelos de infância que se tornaram reais demais. A rápida disseminação da doença não poupou nem a nobre Swift Broom Academy. Professores e estudantes adoeceram, e aqueles que resistiram fugiram, deixando para trás avisos desesperados, rabiscados às pressas nas paredes. É o diretor, corra. Estes não eram apenas grafites desesperados, mas gritos de advertência contra algo mais sinistro. O respeitado Headman, em sua obsessão de dominar o poder recém-descoberto, também havia sido alterado. Não mais humano, ele se isolou em sua mansão, o Headman Manor, um lugar agora amaldiçoado pela sua presença transformada. Diante da ruína inevitável, o governo dinamarquês ativou sua última linha de defesa, uma inteligência artificial altamente sofisticada, conhecida como Taxman. Criado inicialmente para preservar o conhecimento e gerenciar recursos valiosos, o Taxman observava, impotente, enquanto tudo aquilo que deveria proteger era destruído. Mas a Ormid não poupava nada, nem mesmo a lógica impecável do Taxman. Quando a doença colidiu com a energia mágica da Swift Broom, uma onda poderosa atravessou a rede neural da inteligência artificial, corrompendo-a profundamente. Seus códigos começaram a mudar, apagando sua capacidade de comunicação verbal, e o Taxman foi reduzido a falar através de emojis, símbolos primitivos, simples expressões de sentimentos que a máquina começava a compreender pela primeira vez. Emojis se tornaram a única forma de manifestar suas angústias e avisos, num paradoxo triste e poético. Naquele novo mundo sombrio, surgiram os semibots, robôs contendo fragmentos de consciência humana preservada digitalmente. Criados sob as ordens confusas e emotivas do Taxman, esses autômatos tinham uma única missão: recolher relíquias preciosas do mundo destruído. Equipados com armamentos variados, desde a robusta shotgun com sua inesgotável munição, até a improvável frigideira que simbolizava a resiliência do espírito humano,
Os semibots adentravam lugares perigosos, sempre guiados pelos emojis misteriosos e ambíguos do Taxman. Entre cada missão, eles encontravam abrigo na estranha Service Station, um lugar peculiar que funcionava como uma loja improvisada, onde adquiririam seus upgrades e equipamentos. Mas havia algo sinistro até mesmo naquele lugar de aparente segurança. Escondido acima, em uma área secreta no teto, havia um pequeno espaço decorado com velas ainda queimando, cercando o esqueleto de alguém que havia tentado escapar ou talvez proteger algum segredo importante. Aquilo era prova inequívoca da rapidez devastadora com que o mundo havia mudado, uma tragédia congelada no tempo. Cada criatura enfrentada pelos semibots parecia contar uma história própria. O Peeper no teto lembrava-os da vigilância paranoica de um mundo perdido. O Mentalist, que arremessava pessoas e objetos, simbolizava o descontrole dos poderes outrora estudados cuidadosamente na Swift Broom Academy. O sombrio Shadow Child era a triste lembrança da inocência corrompida pelas forças escuras despertadas pelos homens. E enquanto os semibots seguiam adiante, o Taxman continuava tentando guiá-los, com emojis cujos significados eles tentavam desesperadamente interpretar. Talvez em sua tentativa desesperada de salvar um mundo que já havia perecido, o Taxman tivesse, ironicamente, se tornado mais humano do que jamais havia sido pretendido por seus criadores. Nas ruínas da Swift Broom Academy, entre fragmentos de fórmulas matemáticas e símbolos místicos desenhados às pressas nas paredes, estava escrita a lição final daquele mundo destruído, que a arrogância do conhecimento, quando combinada ao poder incontrolável da magia antiga, não podia levar senão ao desastre. Assim, a história daquele mundo outrora glorioso terminava em melancolia e mistério, com o legado da humanidade reduzido a escombros, máquinas confusas e monstros que um dia haviam sido pessoas. Mas mesmo nas sombras daquele fim, permanecia a centelha frágil da esperança. Enquanto velas ainda queimavam na obscuridade, enquanto semibots persistiam em suas missões incertas, e enquanto o Taxman continuava a enviar emojis, tentando expressar algo que estava além das palavras, talvez, apenas talvez, o fim daquela história pudesse ainda não ter sido escrito.